Quarta parte da nossa aula. Como eu já alertei, nos 3 primeiros blocos eu esgotei princípios gerais do direito penal. E deixei para este bloco, para o 4º bloco, um tema para ser aprofundado. Um tema relacionado a princípios gerais do direito penal e que merece ser aprofundado porque é um tema muito cobrado em concurso. Princípio da insignificância. Para você entender direitinho o princípio da insignificância, vamos relembrar o princípio da intervenção mínima. O direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle. Eis o caráter subsidiário do direito penal. E observando somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. E aqui eu encontro o caráter fragmentário do direito penal. Se te perguntarem, o princípio da insignificância é desdobramento lógico de qual característica da intervenção mínima, subsidiariedade ou fragmentariedade, você vai responder fragmentariedade. É assim que vem decidindo os tribunais superiores. Sempre que os tribunais superiores falam da insignificância, hora ou outra mencionam a característica da fragmentariedade. Vamos aprofundar este princípio. Princípio da insignificância é um princípio limitador do direito penal. É um princípio limitador do direito penal. Causa de atipicidade material. Causa de atipicidade material. Causa de atipicidade material. Se você tiver que discorrer sobre o princípio da insignificância, não esqueça do seguinte. O princípio da insignificância pode ser entendido como um instrumento de interpretação restritiva do tipo penal. Sendo formalmente típica a conduta e relevante a lesão, aplica-se a norma penal, ao passo que, havendo somente a subsunção legal, desacompanhada da tipicidade material, deve ela ser afastada, pois que estará o fato atingido pela atipicidade. Isso aqui é vicumanhas. Rogério, como é que os tribunais superiores têm trabalhado o princípio da insignificância? Os tribunais superiores criaram requisitos. Requisitos para o juiz, aquilatando o caso concreto, aplicar ou não a atipicidade material da insignificância. O STJ e o STF exigem para a aplicação da insignificância os seguintes requisitos: a ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, mínima ofensividade da conduta do agente e inexpressividade da lesão jurídica causada. Paulo Queiroz, não sem razão, entende que os tribunais superiores com esses 4 requisitos andaram em círculo. São 4 maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Independentemente da crítica de Paulo Queiroz, você vai enxergar nas decisões do Supremo, quando aplica a insignificância, esses 4 requisitos. São requisitos objetivos. São requisitos objetivos. Agora, o Supremo, quando ele estuda o princípio da insignificância nos crimes patrimoniais, o STJ, quando analisa o princípio da insignificância nos crimes patrimoniais, até para concluir se estão ou não presentes os requisitos, levam em conta a capacidade econômica da vítima, a verificação da lesividade mínima da conduta apta a torná-la atípica deve levar em consideração a importância do objeto material
a condição econômica da vítima. Tá ok? Então, na análise dos requisitos que eu mencionei, em se tratando de crimes patrimoniais, não podemos ignorar a capacidade econômica da vítima. Rogério, você falou que os tribunais superiores trabalham com esses requisitos e que são requisitos objetivos. Bastam esses requisitos objetivos? É possível a aplicação do princípio da insignificância para o reincidente? É possível o princípio da insignificância para um portador de maus antecedentes? Ou a reincidência, maus antecedentes, impedem a aplicação dessa causa de atipicidade? O que vocês acham? Prevalece no STF, no STJ, ser incabível o princípio da insignificância para o reincidente, portador de maus antecedentes ou criminoso habitual. Você vai prestar concurso para magistratura? Fique com essa posição, que é a posição que prevalece. Você vai prestar concurso para Ministério Público, polícia? Fique com esta posição, que é a posição que prevalece. Agora, você vai prestar concurso para Defensoria? Na Defensoria, você vai defender a tese que proibir a insignificância simplesmente porque o agente é reincidente ou portador de maus antecedentes é trabalhar com direito penal do autor. Porque aí você deixa de punir o fato que é reconhecidamente insignificante para punir a reincidência. Você esquece o fato e se preocupa única e exclusivamente com a pessoa do autor. Isso é um direito penal do autor, ou um campo fértil para o direito penal do autor. Se você for prestar concurso para a Defensoria Pública, você não vai admitir esta jurisprudência. Você vai dizer que, analisando o caso concreto, pode ser sim cabível o princípio da insignificância para reincidente e portador de maus antecedentes. É a tese que você vai defender. Próxima pergunta. Aplica-se o princípio da insignificância para os crimes cometidos com violência contra a pessoa? Eu já falei para vocês que os tribunais têm admitido o princípio da insignificância nos crimes contra o patrimônio, porém, praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. O delito de furto é o exemplo clássico, onde se aplica a insignificância. Porém, roubo, extorsão, esqueça. E aqui, cuidado, você vai encontrar vários julgados dizendo que o furto qualificado não admite a insignificância, considerando não existir reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. A qualificadora seria incompatível com a insignificância. Você vai encontrar vários julgados nesse sentido. O furto, que é o exemplo clássico de crime que admite a insignificância, quando qualificado, a qualificadora seria um impeditivo para a aplicação do princípio. Tá ok? Próxima pergunta. Aplica-se o princípio da insignificância para crimes que tutelam bens difusos e coletivos? Nós vamos percebendo uma tendência da doutrina em não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando o bem tutelado é difuso ou coletivo. Nós vamos percebendo doutrina limitando a aplicação do princípio da insignificância somente quando o bem tutelado é material e individual, jamais difuso e coletivo. Os tribunais superiores têm concordado com essa parcela da doutrina, Rogério? Ora concordam, ora não. E aí fica difícil para o candidato ter que adivinhar na prova, né? Olha só que interessante. O STF e o STJ negam o princípio da insignificância no estelionato previdenciário, no crime de moeda falsa, posse de drogas para uso próprio, tráfico de drogas, tráfico de armas, principalmente levando em conta o bem jurídico tutelado, que é um bem jurídico difuso, coletivo. Então aqui, os tribunais superiores seguem fielmente essa doutrina. Nós temos
o STF admitindo o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos. O STJ não admitindo. Inclusive tem súmula 599. Os dois tribunais, no entanto, admitem a insignificância nos crimes contra a administração pública praticados por particulares, como acontece no descaminho. Poxa, mas aqui o bem jurídico também não é difuso? Sim. Aqui os tribunais estão ignorando aquela doutrina. Hoje, STF e STJ, no caso do descaminho, falam até a mesma língua, admitem significância até R$20.000. Até R$20.000. O STF e o STJ têm em decisões admitido o princípio da insignificância nos crimes ambientais. Olha, crime ambiental, um bem jurídico difuso, e você vai encontrar decisões no STF e no STJ admitindo a insignificância. Tem uma importante divergência. Você também vai encontrar decisões nos dois tribunais no outro sentido. Existe uma indisfarçável divergência nas cortes. Eu trago até aqui um caso em que o STF aplicou o princípio da insignificância para considerar inexistência de justa causa para ação penal contra parlamentar acusado de pesca ilegal. Neste julgado, o STF aplicou a insignificância. Rogério, é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes cometidos contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, violência doméstica e familiar contra a mulher? Admite o princípio da insignificância? O STF já decidiu que o princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O STJ decidiu na mesma linha. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria, que nós já vamos ver isso, aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Temos súmula recente do STJ nesse sentido. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Essa súmula vai cair em concurso, certamente. Rogério, é possível o princípio da insignificância nos atos infracionais? Vejam como eu estou aprofundando esse assunto. Esse quarto bloco é para isso. É para o professor aprofundar um assunto que despenca em concurso. Você vai terminar esse quarto bloco com muita informação envolvendo o princípio da insignificância. Inclusive esta, é possível o princípio da insignificância em atos infracionais. Atos infracionais sujeitos às consequências do ECA. No caso de atos infracionais, o Estado está obrigado a aplicar as medidas previstas no ECA ao menor infrator, considerando seu caráter educativo, preventivo e protetivo. Então, em regra, não se aplica o princípio da insignificância aos atos infracionais. Excepcionalmente, porém, diante de peculiaridades do caso concreto, é possível incidir o princípio da insignificância desde que verificados os requisitos necessários para a configuração. O STJ afirmou posição nesse sentido, reconhecendo possível insignificância nas condutas regidas pelo ECA. Vejam depois o HC 225-607, oriundo do Rio Grande do Sul. Mas só de maneira excepcional, considerando a finalidade da medida prevista no ECA, das medidas socioeducativas, que a finalidade é educativa, a finalidade é preventiva, a finalidade é protetiva. Certo? Pessoal, tem concurso cobrando do candidato a diferença entre o princípio da bagatela própria, que é o princípio da insignificância propriamente dita, e o princípio da bagatela imprópria. Vamos ver isso rapidamente, Princípio da bagatela própria é o princípio da insignificância que você conhece. Aqui, o fato
não desperta interesse para o direito penal. Eu estou diante de um fato, desde o início, insignificante. Insignificante. É uma hipótese de atipicidade material. Hipótese de atipicidade material. Eu tenho tipicidade formal, mas não tenho tipicidade material. Já no princípio da bagatela imprópria, o fato é relevante, mas a pena, no caso, é desnecessária. Eu estou diante de uma falta de interesse de punir. Eu tenho crime. O fato é típico, é ilícito e é culpável. Só não merece ser punido, considerando as circunstâncias do caso concreto. E algumas pessoas usaram a bagatela imprópria na violência doméstica quando, por exemplo, o marido agrediu a esposa. Está comprovado o fato típico. Esse fato típico é ilícito e o agressor é culpável. Mas a esposa perdoou. Aquela agressão foi isolada. A paz familiar foi restaurada. Alguns juízes decidiam assim: aplicar a pena nesse caso é desmoronar o castelo da paz que foi restaurado. Intervir, neste caso, com o direito penal, é você meter o direito penal num assunto em que a própria relação familiar já cuidou da resposta. O fato nasceu relevante, mas a pena, no caso, é desnecessária. É uma falta de interesse de punir. Os tribunais já falaram, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, esqueça bagatela própria, esqueça bagatela imprópria. Tá ok? Joia? Pessoal, este foi o bloco de aprofundamento. No próximo e último bloco, eu vou fazer revisões rápidas de tudo que nós já conversamos. Até já.